Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo e muito bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos para mais um dia, isso mesmo, terceiro dia da leitura da Bíblia em 100 dias. Hoje, dia 3 de maio de 2022, vamos ler, eu lembrando que nesta ocasião estou lendo a versão NAA, Bíblia é Bíblia, que você escolher. O importante é você ler e meditar na palavra do Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite também para se inscrever, deixar o like, isso é muito importante. Mas vamos para a nossa leitura da Bíblia Sagrada. Hoje, Gênesis capítulo 25, amém? Vamos orar e iniciar a nossa leitura. Senhor Jesus, obrigado por estar conosco. Obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado, Senhor, por este dia, obrigado porque o Senhor nos propõe diariamente suas bênçãos, o seu favor, a sua graça, o ar que respiramos, a saúde que temos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e eterno na sua misericórdia. Fala conosco, Senhor, através da leitura da tua palavra. Que teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, traz luz ao nosso entendimento, para que possamos compreender a tua santa palavra. Fica conosco. Amém. Gênesis capítulo 25 diz assim: Abraão casou com outra mulher, que se chamava Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Jocsã gerou Sebá e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abidá, Euda. Todos estes foram os filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha Abraão, deu presentes e ainda em vinda separou de seu filho Isaque, enviando-o para a terra do Oriente. Os dias da vida de Abraão foram 175 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice e foi reunido ao seu povo. Os filhos dele, Isaque e Ismael, sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, em frente de Mamré, o campo que Abraão havia comprado dos filhos de Et. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele. Isaque morava perto de Berlarói. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, por ordem de nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis, Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas aldeias, pelos seus acampamentos, 12 príncipes dos seus povos, e os anos da vida de Ismael foram 137 anos, e morreu, e foi reunido ao seu povo. Os filhos de Ismael habitaram desde Ávila até Sur, nas imediações do Egito, no caminho para a Síria. Ele se estabeleceu ainda diante de todos os seus irmãos. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mãe, e porque Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, sua mulher,
mulher de Isaque, ficou grávida e os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: Por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Duas nações estão no seu ventre, dois povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Cumprido os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro ruivo, todo vestido de pelo, por isso lhe deram um nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram um nome Jacó. Isaque tinha 70 anos quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito o ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e disse: Por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso lhe deram o nome de Edom. Jacó respondeu: Primeiro me vende o direito de primogenitura. E ele respondeu: Estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: Primeiro jure. Esaú jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilha, e ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Gênesis capítulo 25. Sobreveio a fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: Não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e serei com você, e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito da sua mulher, ele disse: É minha irmã. Ele tinha medo de dizer: É minha mulher, porque pensava assim: os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Depois que Isaque havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: É evidente que ela é sua mulher. Como é que você disse que ela é sua irmã? Isaque respondeu: É que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: O que é isto que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu ordem a todo o povo: quem tocar neste homem ou na sua mulher certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele, e por isso lhes entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os com terra. Abimeleque disse a Isaque: Sai da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e acampou-se no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os
mesmo os nomes que seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. E partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço e, como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. E disse: porque agora o Senhor abriu o poço para nós e vamos prosperar nessa terra. Dali Isaque foi para Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque levantou ali um altar, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaque abriram ali um poço. Abimeleque, seu amigo, Austate e Ficol, comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaque. Isaque perguntou: por que vocês vieram à minha presença? Se me odeiam e me expulsam do meio de vocês? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você, então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você, mas fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Você é agora abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu e eles foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque, dando-lhe a notícia do poço que tinha cavado. Lhes disseram: achamos água. Ao poço Isaque deu o nome de Sebá. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou a sua esposa Judite, filha de Beri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Essas duas tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Gênesis capítulo 27. Quando Isaque envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho Esaú respondeu: aqui estou. O pai lhe disse: estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas e a sua aljava e o seu arco e vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho, e Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a seu filho Jacó: ouvi seu pai falar com Esaú, seu irmão, e ele disse: traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor, antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que eu ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Você levará ao seu pai, para que ele come e o abençoe antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem peludo, e eu sou o homem de pele lisa. Se meu pai me apalpar, passarei a ser visto como um zombador, e trarei sobre mim maldição e não bênção. A mãe respondeu: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo. Vá e traga os cabritos para mim. Ele foi, pegou os cabritos, trouxe a sua mãe, e ela fez uma saborosa comida como o pai apreciava.
Depois Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, vestiu Jacó, seu filho mais novo, como a pele de dos cabritos, cobriu-lhe a mão e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. E ele respondeu: Fale, quem é meu filho? E Jacó respondeu a seu pai: Sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou. Levanta-se, por favor, sente-se e coma a minha caça, para que depois o Senhor me abençoe. Isaque perguntou a seu filho: Como foi que conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? E ele respondeu: Porque o Senhor, seu Deus, mandou ao meu encontro. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto para que eu o apalpe, meu filho, e veja se você é meu filho Esaú ou não. Jacó se aproximou de Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu porque as mãos realmente estavam peludas como a do seu irmão Esaú, e o abençoou. Então perguntou: Você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: Eu sou. Então disse: Traga isso para perto de mim, para que eu coma e faça de meu filho e o abençoe. Jacó a levou até ele, seu pai, comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então Isaque, seu pai, lhe disse: Venha cá e me dê um beijo, meu filho. Ele se aproximou e beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: Eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus lhe deu o orvalho do céu e da exuberância da terra, a fartura do trigo e o vinho. Que povos servirão a você? As nações o reverenciam. Que você seja senhor dos seus irmãos e os seus os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar e bendito quem o abençoar. E aconteceu que depois que Isaque abençoou Jacó, e esse tinha acabado de sair da presença de seu pai, chegou Esaú, seu irmão, vindo da sua caça. Ele também fez a comida saborosa e levou ao seu pai. E disse: Levanta-se, meu pai, e coma a caça que o seu filho, para que o Senhor me abençoe. Então Isaque, o pai dele, perguntou: Quem é você? E ele respondeu: Sou o seu filho, o primogênito. Sou Esaú. Isaque estremeceu, sentindo uma violenta emoção, e disse: Mas então quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo antes de você chegasse, e abençoei, e ele será abençoado. Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú deu um grito cheio de amargura e disse: Abençoa também a mim, meu pai. Mas Isaque respondeu: Seu irmão veio com astúcia, tomou a bênção que era sua. Esaú disse: Não é razão que ele se chama Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou: Então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: Eis que continua o Senhor Eis que o constituí senhor sobre você, e fiz com que todos os parentes sejam servos dele, de trigo, de vinho, o supri. Assim, o que posso fazer por você, meu filho? Esaú disse a seu pai: Será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E levantando Esaú, a voz chorou. Então Isaque, seu pai, disse: Sua habitação será longe, seus lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá o seu pescoço e o jugo dele. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai tinha abençoado, e disse em seu íntimo: Os dias de luto do meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó. Chegaram aos ouvidos de Rebeca as palavras de Esaú, seu filho mais velho. Então ele mandou chamar Jacó, seu filho mais moço. Ele disse: Eis que seu irmão Esaú se consola, fazendo planos para matá-lo. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que vou dizer.
levanta-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fique com ele alguns dias até que passe o furor de seu irmão, e cesse o rancor dele contra você e se esqueça do que você fez. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. Não posso perder os 2 filhos num só dia. Então Rebeca disse a Isaque: Estou aborrecida da vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa entre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Gênesis capítulo 28. Isaac chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não escolha uma esposa entre as filhas de Canaã. Levanta-se e vá para Padã, Arã, a casa de Betuel, pai da sua mãe, e tome lá por esposa uma das mulheres das filhas de Labão, irmão da sua mãe, que Deus o Todo-Poderoso o abençoe e faça que seja fecundo e multiplique para que você venha a ser uma multidão de povos, que ele lhe dê a bênção de Abraão, você e a sua descendência, para que você possua a terra, suas peregrinações, conhecida por Deus e Abraão. Assim Isaac despediu Jacó, que foi a Padã-Arã, casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó, e Esaú. Esaú viu que Isaac havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, e que, ao abençoá-lo, lhe havia ordenado que não escolhesse uma esposa das filhas de Canaã. Soube também que Jacó, obedecendo seu pai e sua mãe, havia ido a Padã-Arã, sabendo também que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã. Esaú foi na casa de Ismael e, além das mulheres que tinha, tomou por mulher Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Padã-Arã. Chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela um travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam para ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, o Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, e eu darei a você e a sua descendência. E a sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar, a casa de Deus e a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite, e no lugar da cidade que antes chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto, dizendo: Se for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der o pão para comer, roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus de coluna será a casa de Deus, e tudo o que me concederdes, certamente darei o dízimo. Gênesis capítulo 29. Jacó se pôs a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Olhou, e eis que o poço no campo de 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra que tapava a boca do poço.
Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço e davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no lugar devido o lugar. Jacó perguntou aos pastores: de onde vocês são, meus irmãos? Responderam: somos de Harã. Perguntaram-lhe: vocês conhecem Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Jacó perguntou ainda: ele vai bem? Responderam, e eles responderam: sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Então Jacó disse: é ainda pleno dia, não é tempo de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e vão apacentá-las. Mas eles responderam: não podemos enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, seja removida a pedra da boca do poço e demos de beber às ovelhas. Enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão da sua mãe, irmão da sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão da sua mãe. Feito isso, Jacó beijou Raquel, erguendo a voz, chorou. Então contou a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e comunicou ao seu pai. Quando Labão ouviu as novas, Jacó, filho da sua irmã, correu ao encontro dele, abraçou-o e beijou-o, e levou-o para casa. E Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. Então Labão disse: de fato, você é meu osso e minha carne. Jacó ficou na casa de Labão durante um mês. Depois, Labão disse a Jacó: será que você vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha os olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: é melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique aqui comigo. Assim, por amor de Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos. Esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então ele disse a Labão: dá-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Assim Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite ele trouxe Lia, sua filha, e entregou a Jacó, e eles tiveram relações. Labão tinha dado a sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia, por isso disse a Labão: o que é isto que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Labão respondeu: em nossa terra não é costume dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Complete a semana da festa do casamento da primogênita, depois daremos a você também a outra pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá. Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana da festa da primogênita. Depois Labão deu por sua mulher a sua filha Raquel. Labão tinha dado a sua serva Bilá para que fosse serva de Raquel, sua filha. E Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia e continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim, Lia ficou grávida e deu à luz um filho, a quem deu o nome de Rubem, pois disse: o Senhor viu a minha aflição. Por isso, agora meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez e deu luz a um filho e disse: o Senhor viu que eu era desprezada e me deu mais um filho. E lhe deu o nome de Simeão. Lia ficou grávida
ainda outra vez e deu luz a um filho e disse: agora, desta vez, o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dizia: dei à luz a 3 filhos. Por isso lhe deu o nome de Levi. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz a um filho e disse: então, desta vez louvarei ao Senhor. Por isso lhe deu o nome de Judá. E depois disso não teve mais filhos. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, do contrário morrerei. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse: será que eu estou no lugar de Deus e que a impediu de ter filhos? Então Raquel disse: eis aqui Bilá, minha serva, tenha relações com ela para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim Raquel lhe deu Bilá, sua serva, por mulher, e Jacó teve relações com ela. Bilá ficou grávida e deu à luz ao filho a Jacó. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso lhe chamou Dan. Outra vez, Bilá, serva de Raquel, ficou grávida e lhe deu à luz o segundo filho a Jacó. Raquel disse: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e consegui vencer. Por isso lhe deu ao filho o nome de Naphtali. Quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de ter filhos, tomou a sua serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. Zilpa, a serva de Lia, deu a Jacó um filho, e Lia disse: afortunada, e deu ao filho o nome de Gade. Depois, Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó, e então Lia disse: é a minha felicidade, porque as mulheres dirão que eu sou feliz. Ele deu o nome de Asser. Nos dias da colheita de trigo, Ruben saiu e achou umas mandrágoras no campo. Ele as trouxe para Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê algumas das mandrágoras que seu filho trouxe. Mas Lia respondeu: você acha pouco o fato de ter tomado de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras de meu filho? Raquel respondeu: ele poderá ter relação com você esta noite em troca das mandrágoras de seu filho. À tarde, quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao encontro dele e disse: esta noite você terá relações comigo, pois eu aluguei você pelas mandrágoras de meu filho. Naquela noite, Jacó teve relação com ela. Deus ouviu Lia e ela ficou grávida e deu à luz ao quinto filho. Então Lia disse: Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido. E deu ao filho o nome Issacar. Ele engravidou mais uma vez e deu a Jacó o sexto filho e disse: Deus me concedeu excelente dádiva. Agora meu marido vai permanecer comigo, porque lhe dei 6 filhos. E ela deu ao filho o nome de Zebulon. Depois disso, deu luz a uma filha que lhe chamou Diná. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Então disse: Deus tirou de mim o vexame, e deu ao filho o nome José, dizendo: quero o Senhor, que o Senhor me dê ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: deixa-me voltar ao meu lugar, à minha terra. Dá-me os meus filhos e as mulheres pelas quais trabalhei para o Senhor, e partirei. O Senhor sabe muito bem quanto e de que maneira servi. Labão lhe respondeu: se puder me fazer este favor, faço. Peço que fique comigo, perdão. Descobri por meio de adivinhações que o Senhor Deus abençoou por causa de você. E Labão continuou: fixe seu salário e eu pagarei. Então Jacó disse:
O Senhor sabe que tenho trabalhado como cuidei de seu gado, porque o pouco que o Senhor tinha antes de eu chegar foi aumentado grandemente. E o Senhor Deus o abençoou com o meu trabalho. Mas quando vou começar a trabalhar também a minha própria casa. Labão perguntou a Jacó: quanto quer que eu lhe dê? Jacó respondeu: não precisa me dar nada. Voltarei e apacentar e aguardar o seu rebanho. Se o Senhor concordar com isso, passarei hoje por todo o seu rebanho, separando para mim todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros negros e todas as cabras malhadas e salpicadas. Isso será meu salário. Assim a minha justiça responderá por mim no dia de amanhã, quando o Senhor vier conferir o meu salário. As cabras que não forem salpicadas e malhadas, e as ovelhas que não forem negras, caso forem achadas comigo, o Senhor pode considerá-las como roubadas. Labão disse: está bem, seja como você disse. Mas naquele mesmo dia Labão separou os bodes listrados e os malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, e todos os que tinham alguma brancura, e todos os cordeiros pretos, e passou as mãos de seus filhos, e pôs a distância de 3 dias de viagem entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante do rebanho de Labão. Jacó pegou os galhos verdes de álamo, de aveleira e de plátano. Eles removeu a casca em riscas abertas, debaixo aparecer a sua brancura do galho, e pôs esses galhos descascados em frente ao rebanho nos canais de água dos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para beber água. E como acasalaram quando vinham beber água, as ovelhas ficavam prenhas diante dos galhos e davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos animais listrados e dos animais pretos nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não juntou o rebanho de Labão. E todas as vezes que as ovelhas fortes ficavam prenhas, Jacó punha os galhos e à vista do rebanho nos canais de águas, para que ficassem prenhas diante dos galhos. Porém, quando os rebanhos eram fracos, não punha os galhos. Assim, os animais fracos eram de Labão e os fortes de Jacó. O homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, servos, servas, camelos e jumentos. Gênesis capítulo 31. Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai. Ele juntou tudo a essa riqueza a partir do que era de nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou com o rosto de Labão que não era favorável, como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais, para a sua parentela, e eu estarei com você. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto de seu rebanho. Ele lhes disse: vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês mesmos sabem que, como todo empenho, tenho trabalhado para o pai de vocês. Ele me tem enganado por 10 vezes, mudou o meu salário, porém Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: os salpicados são os seus salários, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia: os listrados serão como o salário, então o rebanho e todos davam listrados. Assim Deus tirou o gado do pai de vocês e deu a mim, pois chegando o tempo em que os animais acasalavam, levantei os olhos e vi em sonhos que o macho que cobriam as ovelhas era listrado e salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis que aqui. Ele continuou:
Levante agora os seus olhos e veja de todo o macho que cobre o rebanho. São listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levante-se agora, saia dessa terra e volte para a terra de sua parentela. Então Raquel e Lia disseram: será que existe para nós parte na herança de nosso pai? Não é verdade que ele nos considera como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido? Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faça tudo o que Deus pediu para que você fizesse. Então Jacó se levantou e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens, para bem que chegou a possuir o gado da sua propriedade que havia acumulado em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã, enquanto Labão tinha ido fazer a tosquia das ovelhas. Raquel roubou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai, e Jacó enganou Labão, o arameu, não revelando que tinha planos de fugir, e fugiu com tudo que lhe pertencia, levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo dos montes de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado que Jacó ia fugindo, reuniu os seus parentes e saiu ao encontro de Jacó por 7 dias de viagem e alcançou nos montes de Gileade. De noite, porém, Deus veio em sonhos a Labão, o arameu, e disse: cuidado, não fale a Jacó, nem bem nem mal. Labão alcançou Jacó. Este havia armado tenda naqueles montes. Também Labão armou a sua tenda com seus parentes nos montes de Gileade. E Labão disse a Jacó: que foi que você fez? Você me enganou. Levou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Porque você fugiu em segredo e me enganou e não me disse nada? Eu teria despedido com alegria, com cânticos, com tamborins e com harpa. E por que não permitiu que eu beijasse meus netos, minhas filhas? Nisso você agiu como um tolo. Tenho em minhas mãos o poder para fazer mal a vocês. Mas ontem à noite, o Deus do pai de vocês me falou e disse: cuidado, não fale a Jacó nem mal nem bem. Agora que você partiu de vez, você está com saudade da casa de seu pai, porque roubou os meus deuses? Jacó respondeu: porque tive medo, pensei assim, para que não aconteça que me tome à força as suas filhas, que seja morto aquele com quem o Senhor achar os seus deuses. Na presença de nossos parentes fique, e que pertence ao Senhor, e se estiver comigo, pode levar embora. Acontece que Jacó não sabia que Raquel havia roubado. Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Lia e na tenda das duas servas, mas não achou nada. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia pegado os ídolos do lar e, depois de colocá-lo na sela de um camelo, estava sentado sobre ele. Labão apalpou toda a tenda e não os achou. Então Raquel disse ao pai: não fique zangado, meu senhor, por não poder me levantar à sua presença, pois estou no período da menstruação. Ele procurou, mas não encontrou os ídolos do seu lar. Então Jacó ficou zangado e discutiu com Labão. Dirigiu-se a Labão, dizendo: qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado? Para que o Senhor me perseguir com tanta fúria, havendo apalpado todos os meus utensílios? Quais foram os utensílios da sua casa que o Senhor encontrou? Coloque-os aqui diante dos meus parentes e dos seus parentes, para que julguem entre nós dois. 20 anos eu estive com o Senhor. As suas ovelhas e as suas cabras nunca perderam as crias. Eu não comi um só carneiro do seu rebanho. Não lhe apresentei os animais que lhes eram
despedaçados pelas feras. Assumiu o prejuízo, a minha mão, da minha mão, o Senhor o requeriria, tanto roubado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci na sua casa, 14 anos trabalhei para que o Senhor, pelas suas 2 filhas, 6 anos trabalhei para conseguir o seu rebanho. 10 vezes o Senhor mudou o meu salário. Se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, por certo, o Senhor me despediria agora de mãos vazias. Mas Deus viu meu sofrimento, o trabalho das minhas mãos, e ontem à noite ele repreendeu o Senhor. Então Labão respondeu a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus netos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que você está vendo é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas e aos filhos que eles deram à luz? Venham, pois, e façamos uma aliança, eu e você, que sirva de testemunho entre mim e você. Então Jacó tomou uma pedra, erigiu por coluna e disse aos seus parentes: ajuntem pedras. Eles foram, ajuntaram pedras e fizeram um montão, ao lado do qual comeram. Labão deu o nome de Jegar Saaduta, mas Jacó lhe chamou Gaalade. E Labão disse: seja hoje este montão de pedras por testemunho entre mim e você. Por isso foi chamado de Gaalade. E Mispa, pois, disse: que o Senhor vigie entre mim e você, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas e tomar outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, lembrem-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Labão continuou: eis aqui este montão de pedras, que esta coluna que levantei entre mim e você, seja um montão de testemunha e seja uma coluna de testemunha, de que para mal não passe para o lado de cá do montão e da coluna. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E Labão jurou pelo temor de Isaque, seu pai, e Jacó ofereceu um sacrifício na montanha, convidou seus parentes para uma refeição. Eles comeram, passaram a noite na montanha. Na manhã seguinte, Labão se levantou de madrugada, beijou seus netos, suas filhas, e os abençoou, e partindo voltou para sua casa. Gênesis capítulo 32. Também Jacó seguiu seu caminho, e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e deu àquele lugar o nome de Maanaim. Então Jacó enviou mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. Ele lhes deu esta ordem: assim vocês falarão ao meu senhor: Esaú, teu servo Jacó, manda dizer: como estrangeiro morei com Labão, cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos, servas. Enviou este comunicado ao seu senhor para encontrar favor da sua presença. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos até seu irmão Esaú, também ele está vindo a encontrar com o senhor, e 400 homens estão com ele. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos os povos que estavam com ele, e também os rebanhos, e os bois, os camelos, pois pensou: se Esaú vier atacar um grupo, o outro grupo escapará. E Jacó orou: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para a sua terra, para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias, de todas as fidelidades que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 grupos. Livra-me da mão de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque
a mim e às mães dos filhos, pois tu disseste: certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que me dão tão numerosa se pode contar. Depois que passaram ali, aquela noite, Jacó separou do que tinha consigo um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentos, 10 jumentos. Entregou os seus servos, cada rebanho a sua parte. Então disse aos servos: vão à minha frente, deixem espaço entre o rebanho e rebanho. Ordenou o primeiro servo, dizendo: quando Esaú, meu irmão, se encontrar com você e perguntar de quem é de quem você é, para onde você vai, de quem são esses animais que você vem trazendo, responda: são do seu servo Jacó. É um presente que ele está enviando ao meu senhor Esaú. Eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Jacó ordenou também o segundo e ao terceiro e a todos que vinham conduzindo os rebanhos: e assim vocês devem falar a Esaú quando encontrar com ele. Também dirão: eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque Jacó pensava assim: eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois eu verei pessoalmente, e talvez ele me dê boa acolhida. Assim mandou os presentes à sua frente. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres das suas servas, seus 11 filhos, transpôs ao val de Jaboque, reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro, também fez passar tudo o que pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Ismael, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. E ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Gênesis capítulo 33. Quando Jacó ergueu os olhos, viu Esaú que aproximava, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos de Lia, Raquel e as 2 servas, pôs as servas e seus filhos na frente, Lia e seus filhos atrás deles, Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele, o abraçou e pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou. E choraram. Daí levantou os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes que estão com vocês? Jacó respondeu: os filhos com que Deus agraciou este seu servo. Então se aproximaram as servas, eles e seus filhos se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Esaú perguntou: qual é o seu propósito com todos esses grupos que encontrei? Jacó respondeu: é para obter o favor na presença de meu senhor. Então Esaú disse: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarde o que você tem. Mas Jacó insistiu: não recuse. Se alcancei favor na sua presença, peço que aceite meu presente por ver o seu rosto,
é como contemplar o semblante de Deus. E você me acolheu tão bem, portanto, aceite meu presente que lhe trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E insistiu com ele até que o aceitou. Então Esaú disse: Vamos partir e seguir viagem, e eu irei à sua frente. Porém Jacó disse: Meu senhor sabe que estes meninos são fracos e tenho comigo ovelhas, vacas, leite. Se forçarmos a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe, meu senhor, adiante do seu servo, e seguirei aos poucos no passo do gado, que me vai à frente, no passo dos meninos, até chegar ao meu senhor em Seir. Esaú respondeu: Então permita-me que eu deixe com vocês alguma dessa gente que está comigo. Respondeu: Para que basta que eu alcance o favor dos seus olhos, do meu senhor. Assim, naquele dia, Esaú voltou para Seir pelo caminho de onde tinha vindo, e Jacó foi para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando a Padã-Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto à cidade. A parte do campo onde tinha armado a sua tenda, ele comprou dos filhos de Amor, para pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Gênesis capítulo 34. Ora, Diná, filha de Lia, teve... Ora, Diná, a filha que Lia teve com Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Quem a viu foi Siquém, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra. Tomou-a e ele teve relações com ela, e assim a humilhou. Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, amou a jovem e lhe falou ao coração. Então Siquém disse a seu pai Amor: Consiga-me essa jovem para que seja minha esposa. Quando Jacó ficou sabendo que Diná, sua filha, havia sido desonrada por Siquém, seus filhos estavam no campo com o gado, por isso calou-se e esperou até que eles voltassem. Então Amor, o pai de Siquém, saiu para falar a Jacó. Quando os filhos de Jacó vieram do campo e ouviram o que havia acontecido, indignaram-se e ficaram muito irados, pois Siquém havia praticado uma afronta em Israel, violentando a filha de Jacó, que era algo que não se devia fazer. Mas Amor falou com eles, dizendo: Meu filho Siquém está profundamente apaixonado pela filha de vocês. Peço que ela lhe seja dada por esposa. Tornem-se nossos parentes, deem as filhas de vocês para nós. Vocês tomem as nossas filhas. Vocês habitarão em nosso meio e a terra estará a seu dispor. Morem nela, negociem, adquirem propriedade. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: Que eu obtenha este favor diante de vocês, e lhes darei o que me pedirem. Aumentem muito o dote de casamento e as dádivas darei o que me pedirem. Deem-me, porém, a moça por esposa. Então os filhos de Jacó, por haver Siquém desonrado Diná, e a irmã deles desonraram com astúcia a Siquém, seu pai, Amor, e lhes disseram: Não podemos fazer isso, dar nossa irmã a um homem que ainda não foi circuncidado, por isso seria uma vergonha para nós. Sob a única condição, permitiremos que vocês se tornem como nós, circuncidando todos do sexo masculino. Então lhes daremos nossas filhas e daremos para nós filhos de vocês. Habitaremos no meio de vocês e seremos um só povo. Se, porém, não ouvirem e não quiserem ser circuncidados, tomaremos a nossa filha e iremos embora. Tais palavras agradaram Amor, Siquém, seu filho. O jovem não tardou em fazer o que foi solicitado, porque amava a filha de Jacó e era mais honrado de toda a casa de seu pai. Assim, Amor, e Siquém, seu filho, vieram ao portão da cidade, falaram aos homens da cidade: Esses homens são pacíficos em relação a nós, portanto, deixem que morem na terra e negociem nela. Jacó é bastante
A terra é bastante espaçosa para contê-los. Vamos tomar as filhas deles por esposa e dar também as nossas filhas, mas eles só concordarão em morar conosco, tornando-nos um só povo, e todos os homens em nosso meio se deixassem circuncidar como eles são circuncidados. Não é verdade que o gado, os bens e todos os animais deles serão nossos? Portanto, vamos concordar, e eles ficarão morando entre nós. Todos que saíram do portão da cidade deram ouvidos a Hamor e Siquém, seu filho, e todos do sexo masculino foram circuncidados, todos os que saíam pelo portão da cidade. No terceiro dia, quando os homens sentiam dor forte, sentiam a mais forte dor, os filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também ao fio da espada Hamor e seu filho Siquém, e tiraram Diná da casa de Siquém, e saíram. Os filhos de Jacó vieram e passaram por cima dos cadáveres e saquearam a cidade, porque a irmã deles havia sido desonrada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos que haviam na cidade do campo, pegaram todos os bens, levaram cativo as mulheres e todas as crianças, saquearam tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores dessa terra. Então os cananeus e os fizeus, entre os cananeus e os fariseus, como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim, e serei destruído, eu e a minha casa. E eles responderam: e que direito ele tinha de tratar nossa irmã como se fosse prostituta? Amém. Glória a Jesus pela leitura de hoje. Que Deus continue abençoando você e sua casa, para que juntos sigamos a nossa leitura e concluamos. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, muito obrigado por este período de leitura, muito obrigado pela tua presença em nossas vidas. Pai, ajuda-nos, sim, ajuda-nos, ó Deus, a praticar a tua palavra, a viver pela tua palavra, que o teu Santo Espírito nos direcione em todos os momentos, que a tua presença seja conosco todo instante, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe de forma especial.